Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Podeis assentar, irmãs e irmãos. Você é alguém que sabe viver? Vou tentar facilitar aí a nossa vida. Você é alguém que tem sabido viver? Você sabe viver? Você tem sabido viver? Me responda para você mesmo, para você mesmo. Você é alguém que tem sabido viver? Viver não é tarefa fácil. Viver traz a nós desafios, problemas, dificuldades. Só não tem problema quem já morreu. Se estiver vivo, vai ter em alguma medida, em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas todos nós teremos dificuldades, problemas, adversidades, desafios, todos nós. Viver não é tarefa fácil. Principalmente quando nós nos inserimos num ambiente de muita confusão. E nós estamos, de alguma forma, inseridos num ambiente assim. Somos, enquanto religiosos, bombardeados por pregações, por mensagens, onde teólogos, pregadores, ditos cristãos, mas na realidade pregadores da prosperidade, teólogos da prosperidade, dizem para nós o tempo todo que basta que nós façamos a nossa oração com fervor, ou até mesmo declaremos ou decretemos algo para Deus, e Deus vai nos atender e vai nos ouvir de acordo com a nossa vontade. A gente o tempo todo recebe mensagens assim. O WhatsApp está repleto de mensagens assim. O Instagram está repleto de mensagens assim. E a gente vai, de alguma maneira, se alimentando desse engodo. Isso é um engodo. Isso não é bíblico. É um engodo. Para piorar, nós temos, fora do ambiente religioso, os coaches. Tem coach para tudo, até para ensinar a ser coach.
para corrigir os erros do coach que não está conseguindo performar enquanto coach. Tem um coach. Tem coach para tudo. E via de regra, os coaches apresentam a vida de uma maneira muito simplória. O sujeito acha que tem capacidade de lidar com um comportamento humano depois de ter feito um curso de um final de semana em alguma escola de coaching. Tem gente que passa 5 anos estudando psicologia na faculdade, tem gente que passa anos e mais anos estudando psicanálise numa escola de formação e não se autoriza a atender e a clinicar, mas o sujeito vai lá, faz um curso de um final de semana e ele entende tudo de comportamento humano e ele tem a solução para os problemas da sua vida. Basta que você faça exatamente o que ele está dizendo, que via de regra vem de um livreto de autoajuda que ele leu, se é que ele leu. Que às vezes nem o livreto de autoajuda ele leu. E nós somos o tempo todo bombardeados com informações, ensinamentos, se é que a gente pode chamar isso de ensinamento, desse tipo. E aí, cria-se uma espécie de sociedade analgésica. Ninguém pode sentir dor, ninguém pode sofrer, ninguém pode passar por problema, não existe deserto. Deserto não existe. O slogan da igreja neopentecostal mais famosa do Brasil é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Eu fico pensando, será que eles estão dizendo morra? Que só se for isso, né? Quer parar de sofrer, Alex? Morra. Não tem como passar pela vida sem sofrimento. Vamos ao texto. O texto começa lá no verso 9, falando do batismo de Jesus. Jesus é batizado. A gente sabe que na tradição bíblica o batismo ele marca o início do ministério de Jesus Cristo. Então a ideia aí é de que Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo. Isso casa com a tradição lá do Antigo Testamento. Todas as vezes que alguém iria desempenhar uma função importante, quer seja um profeta, quer seja um rei, ele é ungido para o desempenho dessa função. Então Jesus aí está sendo ungido pelo Espírito Santo para iniciar então o seu ministério público. Jesus é batizado. Ouve-se uma voz do céu que diz assim: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é a fala do Pai em relação a Jesus Cristo. E lá no verso 12, o texto vai dizer que o próprio Espírito envia Jesus para o deserto. O Espírito encaminha Jesus para o deserto. Então João Batista esteve no deserto. Profetas estiveram no deserto. Moisés esteve no deserto. O povo de Deus caminhou por 40 anos no deserto. Jesus Cristo esteve no deserto. E você acha que você não vai passar pelo deserto? O deserto é parte da vida, a gente precisa entender isso. Essa é a primeira lição do texto. Talvez a primeira lição do texto seja dizer para nós: o deserto é parte da vida. Não tem vida sem deserto.
O deserto não é um acidente de percurso, como se fosse possível passar pela vida sem passar pelo deserto. Isso me faz lembrar um dito de um poeta, Francisco Otaviano, diz assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida e não viveu. Viver necessariamente nos levará para o deserto. Em alguns momentos da nossa vida, nós teremos os nossos desertos existenciais. E esse choque de realidade é importante, porque o deserto, de alguma forma, nos engendra, nos forma, nos constitui. A escassez, o problema, a dificuldade, a adversidade, o sofrimento, tudo isto são coisas importantes para nós. Termo importante tem a ver com aquilo que a gente importa, né? Que a gente traz para dentro. Tudo isso é importante para nós, porque tudo isso nós precisamos trazer para dentro de nós. Porque tudo isto nos constitui enquanto seres humanos. Quer ver um exemplo? Você que é pai, você que é mãe, cria o seu filho, cria a sua filha, fazendo com que ele ou ela não sofram. Fica lá evitando o sofrimento o tempo todo, as dificuldades, as adversidades, fica lá resolvendo os probleminhas que ele deveria resolver. Resolva você no lugar dele. Faça isto. Dê vida boa para ele. Não deixe ele passar por dificuldade nenhuma, por nenhuma adversidade. Mima bastante. No final você me conta o que deu. A gente tem pessoas que às vezes têm 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, mas a idade emocional é 13, é 14, é 15. Sujeito, na psicanálise a gente chama isso de regredido, né? É um sujeito regredido, infantil, não sabe lidar com um não, com porta fechada, com dificuldade. Deserto nos constitui. Precisamos do deserto. O deserto na tradição bíblica é o lugar da provação, mas é o lugar também do encontro com Deus. O deserto na tradição bíblica é o lugar da provação, da escassez, da dificuldade, mas é também o lugar do encontro com Deus. Nós nos encontramos com Deus através dos nossos desertos existenciais. Quem aqui não teve um momento na vida de profunda angústia, de profundo sofrimento, de profunda tristeza, de profundo desamparo? E é exatamente nesse lugar do desamparo que o sujeito vai se encontrar com Deus, vai sentir a presença de Deus, vai se colocar na presença de Deus. Quem aqui? Então a primeira verdade do texto é essa: o deserto é uma realidade. O deserto é uma realidade. Infantil é aquele que acredita que pode viver sem passar por desertos ao longo da vida. Os poetas entenderam isso facilmente. Um deles disse assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Mas o deserto
não apenas é uma realidade, mas a segunda lição do texto, e a gente percebe isso lendo a narrativa não apenas a partir do Evangelho de Marcos, mas a partir também dos outros evangelhos, o deserto é o lugar do aprendizado. O deserto é uma escola. Sofrimento, dificuldade, adversidade são escolas na nossa vida. O apóstolo Paulo entendeu isso. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Paulo foi quem disse: sei viver na fartura e sei viver na escassez. E você? E eu? A gente sabe viver na fartura e na escassez? A gente sabe viver quando tudo vai muito bem, não é isso? E quando as coisas apertam? E quando as dificuldades chegam? E quando a gente começa a passar por uma turbulência? E quando vem uma tempestade? Quando nós somos levados para o deserto? A gente sabe viver? É preciso sabedoria para enfrentar os momentos difíceis da vida. E falando em sabedoria, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque os teólogos da prosperidade, eles bebem nessa fonte para discursarem da forma como eles discursam e enganarem as pessoas da maneira como eles enganam. Quando a gente pensa na Bíblia, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca, é uma coletânea de livros. Livros que foram escritos ao longo de um período enorme, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes. Por isso que todas as vezes que a gente lê um texto fora do seu respectivo contexto, ou dos seus contextos, contexto histórico, social, econômico, político e tantos outros, a gente provavelmente vai compreender o texto de forma equivocada. Então, ao longo da história do povo de Israel, o próprio povo de Israel refutou, em dados momentos, pensamentos que o povo tinha no passado. Houve um período na história de Israel chamado de o período da sabedoria. Período da sabedoria. Lá no período da sabedoria havia uma tese que está presente em muitos textos da Escritura. E são esses textos que os teólogos da prosperidade usam para discursarem da forma como eles discursam. A tese era: o justo prospera, o ímpio padece. Essa é a tese. No período da sabedoria, as pessoas pensavam: o justo prospera, o justo vai viver bem, sempre vai viver bem. O ímpio vai sempre se dar mal. Durante muito tempo, Israel pensou dessa forma. Só que houve um momento na história do povo de Israel onde esse pensamento, essa tese começa a ruir. E nós chamamos isso na teologia bíblica do Antigo Testamento de a crise da sabedoria. Se você ler o texto de Eclesiastes, o texto de Eclesiastes é um texto que critica a sabedoria. Quer ver um outro texto que é uma crítica contundente ao período da sabedoria? O livro de Jó. O livro de Jó é uma crítica veemente ao período da sabedoria. Lá no livro de Jó, lá no texto de Eclesiastes, em outros textos da Bíblia, o que o escritor ou os escritores estão dizendo? Aquela maneira de pensar, onde o justo sempre vai prosperar e o ímpio vai padecer,
isto não é verdade. Justos padecem e gente má e podre prospera. E essa é uma realidade. Ou seja, a própria Escritura, ela refuta um pensamento anterior. Contudo, os teólogos da prosperidade não pregam a Escritura como um todo. Eles se esquecem da crise da sabedoria e fazem o seu enfoque aqui, ó. Então, se você for justo, se você contribuir, se você for uma pessoa correta, você vai sempre prosperar, e você sempre vai ser alguém que vai viver de maneira feliz, satisfatória, quando na realidade isto não é verdade. E se isto não é verdade, o segundo ponto que eu quero destacar aqui tem a ver com o aprendizado do deserto. Eu vou dizer para você que se você é alguém que nega o deserto, você está cometendo um erro. Agora, se você é alguém que nega o deserto, e além de negar o deserto, quando está no deserto, não aprende com o deserto, você está errando 2 vezes. Ou seja, negar o deserto é um equívoco. Agora, ir para o deserto, e não tenha dúvida, todos nós já fomos, ou iremos, ou voltaremos para lá. Ir para o deserto, ou seja, passar por um momento desértico, por um momento difícil, de adversidade. Se você estiver nesse lugar agora, ou estiver nesse lugar em algum momento da sua história, e não extrair desse lugar existencial lições para a sua vida, você errou 2 vezes. Você errou 2 vezes. Primeiro, porque está negando. Em segundo lugar, porque não está aprendendo com as dificuldades. E olha, talvez seja muito desagradável ouvir isso do pastor, mas as dificuldades nos ensinam, às vezes, muito mais do que as facilidades. Ah, pastor, não vou voltar aqui agora. Se eu ficar falando dessas coisas, não está dizendo o que eu quero ouvir. Eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Eu estou aqui para dizer aquilo que a Escritura diz. E é fato que as dificuldades nos engendram muito mais do que as facilidades. A gente aprende muito mais no momento da dificuldade do que no momento da facilidade. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E aí, caminhando para um terceiro ensinamento do texto, é interessante perceber que logo depois do verso 13, ou seja, no verso 14, o texto vai dizer que depois de João ter sido preso, Jesus então agora vai para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Olha que coisa! Jesus é batizado, ouve-se uma voz, ali inicia o ministério público de Jesus, o Espírito o impele para o deserto, ele vai passar 40 dias lá no deserto, e depois dos 40 dias no deserto, Jesus agora vai para a Galileia para pregar, em outras palavras, para servir. Sabe qual é a terceira lição do texto? É que a vida só faz sentido se for para servir. Tem gente que passa pelo deserto e sai do deserto egocêntrico, egoísta, arrogante, da mesma forma que entrou. Não consegue enxergar o outro. Tem um adágio que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não é isso? Mas tem um outro que diz assim: em terra de ego, quem enxerga o outro é rei. Tem gente que passa pelo deserto e não aprende o sentido da vida.
Jesus, depois de 40 dias, a primeira coisa que ele vai fazer é servir as pessoas, é cuidar das pessoas, é amar as pessoas, é se doar às pessoas. E não tem nada que faça mais sentido para a nossa vida do que viver para o outro. O rosto de Deus está no rosto das pessoas. Amar a Deus só é possível se eu amo gente, se eu me dedico a pessoas, se eu me dou a pessoas. Deus está nas pessoas. E aí a única palavra que faz sentido para a nossa existência é serviço. Serviço. Não é acumulação, não é vaidade, não é egocentrismo, não é arrogância, não é você se achar melhor do que os outros, não é você se achar mais importante, mais poderoso do que os outros. Tudo isso é um engodo. Só faz sentido, a nossa vida só faz sentido se a gente vive pelo outro. É o que Jesus faz. E aí a pergunta é: por quantos desertos você já passou? Por quantos desertos nós já passamos? Por quantas dificuldades a gente já passou? Quantas dificuldades e adversidades nós enfrentamos ao longo da nossa vida? Em quantos momentos a gente sentiu aquela dor ali, mais aguda, profunda? Quantas vezes isso aconteceu conosco? E quando passou, você, quando chegou lá do outro lado, quando a tempestade ficou para trás, você se tornou uma pessoa melhor? Você se tornou uma pessoa mais humana? Você passou a enxergar as pessoas ao seu redor de uma maneira que você não enxergava antes? Você passou a servir? Você passou a amar a Deus amando as pessoas? Você deixou de ser egocêntrico, metido? Deixou de se achar? Você se tornou servo? Pessoas foram abençoadas pela sua vida e pelas suas atitudes? Vidas foram transformadas através da sua vida? Não? Então eu acho que você precisa de novo passar pelo deserto. Ou pelo menos, se passar pelo deserto de novo, aprender com essa experiência de fato. Porque o deserto vai ficar para trás. As tempestades ficam para trás. A gente passa por elas. Mas o importante é que a gente saia lá do outro lado melhor. E que a gente seja melhor para as pessoas. Que a gente possa fazer assim como Jesus. Depois dessa preparação, e Quaresma não é isso? A gente não está no período de preparação. Depois dessa preparação, a gente tem que sair lá do outro lado melhor do que a gente entrou. E a nossa vida precisa fazer, de fato, diferença na vida de outras pessoas. Através da nossa vida, outras vidas precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Quero terminar com uma canção. Canção composta por dois compositores, uma eu não gosto muito, outra eu gosto bastante. Mas a canção é boa e por isso vale a citação. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode
escolher. É preciso saber viver. Você sabe viver? Você tem sabido viver? Que a palavra de Deus caia fundo em nosso coração e que ela mesma traga edificação para mim, para você, para todos nós. Amém.